Leitura diária, Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 21. A lição, a forma de Jesus ensinar. Versículos de 1 a 6. Naquele tempo passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães à proposição que não era lícito comer nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior que o templo. Jesus estava em evidência, bem conhecido de todos, e os fariseus também o seguiam de perto, não porque estavam interessados pelas suas palavras acompanhadas de poder e autoridade, mas para acusar de alguma falta ou descumprimento da lei. Nessa passagem, os discípulos colhem e comem espigas. A seara não era deles, mas os proprietários, incentivados pela lei, permitiam que se colhessem à beira da estrada para consumo imediato, sem uso de ferramentas. Não era furto, era legal, mas foi colhido no sábado, e a interpretação e ensino dos fariseus era trabalho. Jesus os confronta com o que eles já sabiam e cita Davi e seus companheiros, violaram a lei e comeram o que não era para eles. A necessidade era maior que a lei e os rabinos ensinavam ser aceitável tal conduta. Também os lembrou dos sacerdotes que possivelmente mais trabalhavam no sábado do que qualquer outro dia. Em resumo, o sábado é para o descanso do homem, para o seu bem e para a adoração a Deus. Versículos 7 e 8. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Não é o cumprimento frio da lei, com rituais e sacrifícios, coisas externas, com que o Senhor se agrada, mas a misericórdia, o amor ao próximo, faminto e necessitado. Versículo de 9 a 13. Partindo dali, entrou Jesus na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, e eles, para poderem acusar Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma só ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não há de lançar a mão dela e tirá-la? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem aos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída sã como a outra. O assunto é amor ao próximo, no caso de Jesus. Para os fariseus, a lei se cumprimenta em qualquer situação e, pasmem, a cura, um ato sobrenatural de Deus, e os fariseus estavam enquadrando o Senhor em sua própria lei. O milagre era um bem, a ajuda ao outro é um bem, não um trabalho como exemplifica Jesus, lembrando Êxodo 23, versículos 4 e 5. Se eles perguntaram se é lícito curar aos sábados, Jesus responde que é lícito fazer bem a todos aos sábados. Versículos 14 a 16. Os fariseus, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitos, e ele curou a todos, e advertiu-lhes que não o dessem a conhecer. Atitudes diferentes frente ao ato de cura e autoridade na palavra. Uns projetam matá-lo, outros o acompanham. Mais curas acontecem ao amor de Jesus, mas não é esta a sua missão. É trazer o reino, sua justiça e juízo. Não quer confrontos e nem os quer derrotá-los, como diz os versos 9 e 20. O juízo a seu tempo chegará, mas não antes dos gentios, nós mesmos, ouvirmos o Evangelho. Versículo 17 a 21. Para se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém.